Contamos desta vez com a presença do nosso associado e amigo, professor Paulo Marques, que, como todos os presentes saberão, é investigador do IDEF e docente da nossa Faculdade de Direito de Lisboa, que nos vai falar de um assunto que bem conhece, aliás, como investigador e como autor de vários trabalhos publicados. É um assunto que muito bem conhece e que vale a pena deixarmos aqui também os seus ensinamentos. Vai-nos falar das garantias dos contribuintes no procedimento de inspeção tributária e depois desta conferência, como está no programa, haverá um pequeníssimo comentário da minha parte. Queria-vos também aqui apresentar do meu lado esquerdo, temos um colega que provavelmente não conhecem, que é o Dr. Gustavo Ventura, que é associado da ABDF. A ABDF é a Associação, chamemos assim, a Associação Fiscal do Brasil, que é também o branch correspondente do Brasil da IFA, tal como da International Fiscal Association, tal como a nossa Associação Fiscal Portuguesa, e que é o presidente do Instituto dos Advogados de Pernambuco e o vice-presidente da Federação Nacional dos Institutos de Advogados do Brasil. Dá-se esta feliz coincidência de estar aqui presente durante 2 ou 3 dias em Lisboa, em função de um encontro internacional que pouco tem a ver com a Associação Fiscal Portuguesa, mas que, estando aqui, permitindo também convidá-lo aqui também para nos acompanhar. Eu, sem mais delongas, vou passar a palavra ao professor Paulo Marques. Queria pessoalmente e naturalmente, e principalmente em nome da Associação Fiscal Portuguesa, agradecer-lhe muito a sua predisposição de preparar esta conferência aqui para a Associação Fiscal e para os nossos associados e amigos, e temos todos muito interesse e muito gosto em ouvi-lo sobre as garantias dos contribuintes no procedimento de inspeção tributária e, nomeadamente, sobre estas recentíssimas alterações que o legislador procedeu e que estamos ansiosos também por as conhecer melhor e por as podermos discutir com o professor. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Muito obrigado pelo facto de ter vindo aqui a este local para podermos estar aqui todos um pouco juntos. Muito obrigado a ambos. Muito obrigado, professor. Faz favor. Obrigado. Ora, muito boa tarde, doutor Sério, doutor Gustavo, a todos os participantes e amigos associados nesta prestigiada instituição que visa há mais de 50 anos, já estamos perto dos 60 anos, desde 1965 pelo menos, a divulgação e a promoção da ciência e técnica tributária, bem como vai mais além. Portanto, pensando no futuro, pensando naquilo que a nossa sociedade merece e exige, fazendo sugestões aos poderes públicos, à sociedade civil, motivando-a por estes debates nunca acabados de fiscalidade e outras áreas cada vez mais de intervenção, economia, ambiente, Estado social, finanças públicas, e, portanto, é para mim uma grande honra e um grande prazer, não escondo, estar hoje aqui neste evento a dar um modesto contributo, que não pode ser outra coisa, porque vamos falar aqui de um tema bastante amplo e para o qual muitas vezes não tem sido dada talvez a devida atenção. Portanto, dentro de uma área específica do direito fiscal, o procedimento tributário, temos o procedimento tributário de inspeção, portanto, tributária e aduaneira, que é muito relevante. Mas ainda assim, apesar da importância da jurisprudência, da doutrina, do trabalho, enfim, de todos aqueles que atuam nesta área, a administração tributária, os contabilistas, os contribuintes, as empresas, etc., nem sempre é dada a melhor atenção e são zonas em que não temos sempre certezas e partilhamos, sobretudo, aqui também algumas dúvidas, algumas opiniões, algumas sugestões, se quiserem. Portanto, a minha ideia é falar das garantias dos contribuintes no procedimento de inspeção tributária, dando especial destaque ao novíssimo procedimento de regularização tributária. A regularização voluntária
no âmbito do procedimento de inspeção tributária, portanto, que resulta da lei 7/2021, de 26 de fevereiro, apesar de a sua vigência iniciou apenas em janeiro de 2022. Sim? E, portanto, é sobretudo essa nova parte procedimental aqui no âmbito do procedimento de inspeção tributária que vai, enfim, merecer alguma da nossa melhor atenção. Mais dúvidas do que certezas, como iremos ver, que não pode deixar de ser assim, até pelo seu caráter inovador. O caminho faz-se caminhando, é conhecendo o terreno, conhecendo a aplicação prática, vão surgir mais certezas e mais dúvidas, naturalmente. Portanto, uma das características essenciais que vem logo no artigo 11 do RECEPITA, que é no artigo 11 do RECEPITA, é justamente sobre a impugnabilidade dos atos de inspeção. Portanto, o procedimento de inspeção tem claramente um caráter meramente, mas este meramente não quer dizer que não seja importante, mas é meramente preparatório ou acessório dos atos tributários, ou em matéria tributária. Ou seja, ainda continuamos a ter aqui o ato tributário como o epicentro da relação jurídica tributária, um pouco à semelhança daquilo que tem sido, apesar de tudo, o ato administrativo também, neste caso seria se calhar o ato administrativo tributário, como alguns autores dizem, como o epicentro, como a decisão, como o final, digamos assim, do procedimento. Portanto, a liquidação de imposto. Ora bem, o procedimento de imposto, do procedimento de inspeção tributária, visa preparar justamente a prática do ato tributário, da liquidação de imposto. Essa seria o epicentro da relação jurídica tributária. Portanto, de alguma forma, a inspeção tributária assume-se como o berço da liquidação. Liquidação em sentido amplo. Já não é a primeira vez, por exemplo, o legislador no 136, número 1, a linha B do CPPT, quando fala do arresto, não propriamente já na fase de executiva, portanto, quando estamos perante o processo de execução fiscal, mas antes fala em fase de liquidação. Portanto, os arrestos, o requisito para essa providência cautelar, tendo em vista acautelar o interesse patrimonial do credor tributário. Muitas vezes na sequência de impulso da inspeção tributária. Ora, quando fala em fase de liquidação, a jurisprudência e a doutrina têm reconhecido, em termos unânimes, que está abrangido o conceito de inspeção. Neste caso, fase de liquidação, no sentido que estamos a trabalhar para a liquidação, portanto, em sentido amplo. Portanto, é o berço do procedimento inspectivo, mas não está assim tão longe do ato tributário. Aqui na inspeção, sem dúvida, à partida, pondo parte daquela situação muito residual de ser a pedido do contribuinte inspecionado, a regra é que o impulso é da autoridade tributária e a competência legal é da autoridade tributária. Portanto, mesmo quando temos a autoliquidação, que é uma figura jurídica interessante, um ato tributário da autoria do contribuinte e não da administração tributária, isso não quer dizer que não possa existir uma intervenção eventual, claro, do lado da administração fiscal. Por exemplo, na falta ou no vício de qualquer autoliquidação. Então, temos ou a liquidação oficiosa ou a liquidação adicional. Portanto, adiciona algo à primitiva. Isto é um exemplo. E mesmo a liquidação corretiva, se for a favor do contribuinte, por exemplo, na sequência de uma anulação, por exemplo, parcial de uma liquidação. Bem, portanto, tudo isto para dizer que estamos aqui num procedimento de alguma forma oficioso. Portanto, o impulso e a competência são da autoridade tributária. Mas isto não quer dizer, como vamos ver, que o contribuinte não tenha aqui um papel importante ao nível da participação, colaboração, certos atos, etc. Portanto, a ideia é que aquilo que, daí esta ideia da impugnabilidade e depois dos atos interlocutórios, o regime da impugnação unitária, é que quando temos um ato diretamente lesivo, então não há dúvidas que o artigo 54 do CPPT, portanto, da impugnação unitária, prevê que se possa sindicar contenciosamente esse ato, se ele for lesivo. Não é? Agora, se não o for imediatamente, o contribuinte pode sempre sindicá-lo contenciosamente. Mas aí está, de alguma forma, dependente do ato final. E, portanto, só quando está perante o ato final é que aí poderá alegar vícios em todo o procedimento no qual esse ato tributário se insere. Esse ato final, como diz na Lei Geral Tributária Aumentada, o professor Diogo Leite Campos, o
conselheiro Benjamin Rodrigues e o conselheiro Jorge Lopes. Repare-se, mesmo estamos aqui a dialogar os vários artigos, 11, do CEPITA, 66 da Lei Geral Tributária e o 54 do CTT, apesar de não ser um ato diretamente lesivo, destacável, lesivo no sentido, por exemplo, do número 4 do artigo 278 da Constituição, o professor Freitas Rocha, por exemplo, numa obra em coautoria com o doutor João Caldeira, portanto, Daniel Caldeira, portanto, o CEPITA, então, anotado, editado pela Coimbra Editora, quando fala num campo de atuação sensível, restrito, intrusivo, a inspeção tributária. Daí a importância das garantias da entidade inspecionada. Apesar de não ser lesivo em si, porque não produz efeitos imediatos na esfera jurídica ou patrimonial do contribuinte, então o facto é que está orientado para isso. Vai fundamentar esse ato. E nessa medida, prepara essa intervenção, prepara esse ato. Lá está o caráter preparatório. Também, e este aspecto muitas vezes é esquecido, ou não direi esquecido, mas não é tão destacado, além de berço da liquidação de imposto, e penso que quando se fala em procedimento de inspeção tributária vem à lembrança, também é o berço do sancionamento contravencional e mesmo da investigação criminal fiscal. Portanto, quando o CEPITA fala em detecção e promoção do sancionamento das infrações tributárias, isso, no fundo, é já um trabalho da inspeção tributária também. Depois coloca aquelas questões, por exemplo, que hoje não vamos ter tempo, mas que estão também no cerne das garantias dos contribuintes, que é a prova recolhida no procedimento de inspeção tributária pode ou não, ou em que termos, ser utilizada no processo de inquérito criminal fiscal. E vice-versa, a prova recolhida no âmbito do processo de inquérito criminal fiscal pode ou não, e em que termos, ser utilizada no âmbito do procedimento de inspeção. Porquê? Não é por acaso. Por um lado, temos um procedimento tributário em que a regra é o princípio da colaboração. O contribuinte está obrigado a colaborar, não é? Boa-fé, igualdade entre as partes, transparência, etc. Ora, no âmbito do direito penal tributário, temos uma lógica totalmente diferente, em que o processo de inquérito, muitas vezes os atos são praticados pela administração tributária enquanto órgão de polícia criminal, mas sob a direção profissional do Ministério Público, em que aí há o quê? Há o direito ao silêncio, há o direito à não auto-incriminação do lado do contribuinte. E, portanto, esta ideia da prova recolhida na inspeção é importante. E a jurisprudência, a doutrina, tem-se pronunciado de forma muito interessante sobre essas matérias. E vice-versa, quer dizer, se é uma prova recolhida num processo de inquérito que não vai condenar o contribuinte, para isso surge a fase de julgamento, não é? Mas que é um juízo de probabilidades que justifique que o arguido seja levado a julgamento, independentemente da fase em que a instrução, com essas garantias, a tal da não autoincriminação, se pode ou não ser utilizado no procedimento tributário. Temos uma probabilidade, é diferente, mas o artigo 100 do CVPT número 1 vai dizer que, no caso de fundada dúvida, o ato tributário deve ser anulado. De alguma forma, ao dizer fundada dúvida, dá a entender que mesmo que exista alguma dúvida, ou seja, basta que ele seja menos provável para que ele seja aproveitado. Mas isto são tudo matérias, enfim, estamos aqui a falar, mas que não, enfim, não temos hoje a possibilidade, mesmo que até tivéssemos mais tempo, de chegar a uma conclusão final. Então, são matérias para trabalharmos, para discutirmos, muito interessantes, com argumentos num sentido e no outro, mas que têm a ver com a importância da inspeção tributária e com o cerne das garantias dos contribuintes. A liquidação de imposto, o tal ato final, é importante, mas não é ele que constitui a relação tributária. Como diz o 36 no 1, essa questão já está resolvida pela doutrina há muitas décadas, é o facto tributário que está na constituição da relação tributária. A liquidação declara, portanto, tem efeito de declarar uma realidade pré-existente. Ora bem, no momento da inspeção, pelo menos ainda não temos aquele ato tributário em relação ao qual a inspeção está a preparar. De alguma forma, é uma antecâmara de um ato de liquidação posterior e eventual. À partida, enfim, vamos acreditar. Ora bem, este novíssimo mecanismo de procedimento de polarização é um acordo que depois, ou aliás, há a possibilidade de haver acordo do contribuinte e que implica, é essa a consequência legal, prevista expressamente na lei, vejam o 58 e o 58A, já iremos falar desses normativos, do CEPITA, introduzidos justamente
esse regime agora pela Lei 7/2021, que veda a sindicabilidade da legalidade dessas liquidações. É isso que eu queria falar. Portanto, porque é que nos atos interlocutórios é assim, nomeadamente inspectivos? Senão iria também paralisar o procedimento tributário e a atuação importante ao serviço do interesse público da administração tributária, o controle da legalidade. Portanto, de alguma forma, se espera-se pela decisão final, exceto se houver legitimidade do ato interlocutório, a regra é que, quando o contribuinte é notificado da decisão final, pode suscitar esse controle e, enfim, debater e alegar aquilo que, na sua visão, podem ser as ilegalidades, tendo em vista, se for caso disso, invalidar total ou parcialmente o ato tributário. A ideia também é a favor, neste caso, do próprio contribuinte e da administração tributária. É incentivar a resolução dos diferentes intramuros. Portanto, não ir logo, ou de qualquer forma, ainda estamos no início do procedimento, e irmos logo para um processo jurisdicional junto do tribunal, procurar resolver questões que, se calhar, com uma aproximação, com uma relação franca e leal entre os poderes público e tributário, neste caso a administração tributária e o contribuinte, será mais fácil. Ora bem, seguindo, portanto, o outro diapositivo, portanto, que fala aqui naquilo que já falámos, o dever mútuo de colaboração, que é algo que existe já na Lei Geral Tributária e que é reafirmado, ou não fosse um regime complementar, no procedimento de inspeção tributária. Portanto, há aqui, neste aspecto, um caminhar para o mesmo. Portanto, para a verdade material, para a aplicação da lei, com as suas consequências legais para ambas as partes. Portanto, por exemplo, os procedimentos de inspeção, à partida, as visitas não são surpresa. Portanto, é notificado. Portanto, há uma exigência, pelo menos é essa a regra, da notificação prévia. Portanto, o que é isso, senão uma afloração inequívoca por parte do legislador do princípio da colaboração. Não é? E também sabemos que, por exemplo, no caso de falta de colaboração do lado do contribuinte, pode dar lugar à aplicação dos métodos indiretos. Isso também é dito no recipiente. Portanto, é muito importante a ação preventiva, é um dos fins do procedimento de inspeção tributária. É evitar, na medida do possível, o litígio entre a administração tributária e o contribuinte. Não quer dizer que a administração não tenha dúvidas, o contribuinte não tenha, mas incentivar a solução intramuros. Porquê? Porque a pacificação da relação tributária tem ganhos e interesse a ambas as partes. Não é? E são, porventura, quem conhece melhor o terreno, não é? A administração tributária enquanto criador, enquanto aplicador da lei, mas também, obviamente, o contribuinte, por exemplo, de uma empresa. Por exemplo, a própria RECIPITA, no 12, número 13 e no 63A, prevê a assistência pré-declarativa aos grandes contribuintes. Portanto, aí está uma figura que claramente é uma demonstração inequívoca da vontade em resolver e pacificar e estabilizar a situação tributária e a relação entre o contribuinte e a administração por via de, justamente, a via administrativa, não necessariamente a judicial. Já se sabe que a administração tributária, um dos fins, e a inspeção em particular, é orientar e esclarecer o contribuinte em relação aos seus deveres, mas também em relação aos seus direitos. Não é? Apesar daquele artigo 6 do Código Civil, de ser ignorância da lei, não aproveita a ninguém, o que é um facto é que a boa-fé, a experiência da administração tributária recomenda, não é por acaso que a lei assim o prevê, que esclareça o contribuinte em relação aos seus deveres e direitos e que o apoie cada vez mais no cumprimento dos deveres acessórios. Cada vez mais há uma relação de aproximação à autoridade tributária como um parceiro. Portanto, novos canais de comunicação, designadamente ferramentas digitais, aposta na prevenção. Portanto, obviamente que as últimas décadas, do lado da administração e do contribuinte, têm tido esses ganhos. E, naturalmente, é um caminho que se faz caminhando. Portanto, ambas as partes têm a aprender mutuamente. Não é? Mutuamente. Em relação agora aqui a esta questão que vai merecer a nossa enfim, reforçada atenção, o artigo 28, número 3, altera o regime anterior. Ou seja, antes o sujeito passivo inspecionado tinha a obrigação, a possibilidade, perdão, de apresentar a declaração antes, durante ou após o procedimento inspectivo. Ora, com a alteração, designadamente
introduzida pela Lei número 7 de 2021, este tal número 3, o sujeito passivo, portanto, a inspeção, passa a estar inibido de apresentar as tais declarações tributárias, por exemplo, de substituição, relativas a factos que têm a ver com o âmbito e a extensão do procedimento de inspeção que já foi instaurado. Portanto, recorde-se o artigo 14 do CEPITA, portanto, âmbito no sentido de se é geral ou polivalente, é a situação tributária global. Se é parcial ou univalente, como diz a lei, é apenas alguns tributos. A extensão tem a ver com o período de tributação, se é um ou se é mais. Portanto, há um período no qual ele está inibido, que é desde, pelo que aqui diz, desde o início do procedimento inspectivo até à sua conclusão. O início do procedimento inspectivo, se for externo, em regra, é com a assinatura por parte do contribuinte da ordem de serviço. Né? A conclusão, não ainda há questão de se há audição prévia, depois os atos e o apuramento de factos necessários, pronto, tradicionalmente entendia-se que, portanto, com a emissão da nota de diligência, consideravam-se concluídos os atos de inspeção. Mas o procedimento inspectivo vai além, pelo menos a sua conclusão, da conclusão dos atos de inspeção. Né? Já entramos noutro período mais para a frente. Portanto, já será com a elaboração do relatório final. É assim a peça final, digamos assim, a grande peça do procedimento de inspeção, que será de base até em termos de fundamentação, por remissão, eventualmente, ao futuro acto tributário. Portanto, há aqui uma limitação face à possibilidade do contribuinte fazer de alguma forma o seu meia-culpa. Pode resultar de erros, pode resultar de diferentes interpretações, etc. Portanto, aquela possibilidade de apresentar declarações que alterem, por exemplo, declarações apresentadas anteriormente. Não é? Agora pode-o fazer, mas só nestes termos. É quando é confrontado com o projeto do relatório, aliás, o 60 da Lei Geral do CEPITA fala até em projeto de conclusões do relatório, ou seja, já terminado, pelo menos na sua generalidade, os atos de inspeção, ele pode requerer este tal procedimento de regularização tributária, que depois não fica por aí, vai decorrer uma reunião entre o contribuinte, o inspetor tributário e o dirigente da inspeção tributária em causa. Portanto, alguns autores até falam que, apesar de tudo, pode haver apresentação de declarações na sequência de quase um requerimento, que seria, no fundo, a solicitar uma autorização. Ora bem, isto é um pouco uma alteração do paradigma, não é? Com vantagens para ambas as partes, mas com algumas dúvidas. Sabemos que o artigo 59 do CBPT elege o que? A declaração tributária, ou seja, a regra, a liquidação é feita com base nas declarações dos contribuintes. É até um incentivo à prática dessas ações. Lembremos também da consequência do 75, número 1, que é da Lei Geral Tributária, a Lei do 59. O CPPT fala agora do 75, número 1 da Lei Geral Tributária, que é a presunção da verdade declarativa. No fundo, é uma consequência do princípio da boa-fé. Portanto, temos que partir do pressuposto que o contribuinte, quando faz as coisas, fará a partida bem, e a administração tributária, quando faz, também fará bem. Portanto, pelo menos é isso que resulta do princípio da legalidade e do princípio da boa-fé. Obviamente que há exceções. Mas a regra é a liquidação assenta na declaração do contribuinte. Lembre-se, por exemplo, a liquidação de IRS. Eu já nem digo a auto-liquidação, porque aí já não é só a declaração, é a própria liquidação, IRC, que é efetuada pelo próprio contribuinte. Portanto, o contribuinte agora tem de esperar, portanto, a emissão da nota de diligências, portanto, os atos de inspeção, de alguma forma a conclusão, e, portanto, não se pode antecipar a própria AT nestes termos. Ou seja, após a notificação do tal projeto de conclusões do relatório, pode proceder ou na totalidade ou em parte à regularização da situação tributária. Não é? E mesmo também depois em relação às infrações, iríamos articular com o regime. Ora bem, portanto, a regularização parte de um pedido, não é obrigatória, é facultativa, de um pedido, de uma iniciativa do contribuinte inspecionado. Ele faz um requerimento que é dirigido ao dirigente do serviço competente para o procedimento de inspeção. E que é no mesmo prazo que a lei lhe confere para exercer, também é uma faculdade, ao abrigo do princípio da participação, a audição prévia no seio do procedimento de inspeção tributária. Ora aí, ele vai ter que identificar, afinal, o que é que ele quer regularizar. Quais são as correções constantes do projeto, relativamente às quais a regulação é perfeita.
Ou pode ser total, ou pode ser parcial. Até podem estar em causa várias empresas do grupo e, obviamente, ele não, por exemplo, não estar de acordo em relação à totalidade das correções que estão em causa. Portanto, é agendada nessa sequência uma reunião. Já iríamos falar. Portanto, de alguma forma, o prazo é o mesmo. Portanto, para exercer o seu direito de participação, tem tutela constitucional, tem tutela no Centro da Lei Geral Tributária e tem tutela aqui no RECEPITA, que já sabemos que a consequência legal da sua preterição é um vício de forma, portanto, a sanção da anulabilidade. Mas aqui excede-se muito já não é o mero princípio da participação. Não é? É ele que pode, eventualmente, neste âmbito, assinar um documento em que esteja de acordo em relação a todas ou alguma das correções. Portanto, na sequência desse pedido, é agendada pelos serviços uma reunião, lá está, entre a entidade inspecionada ou então o mandatário com poderes especiais, que o representa, que o vincula nesta matéria, o inspetor tributário em questão e o dirigente do serviço competente para o procedimento de inspeção. Para quê? Para se definir quais são os exatos termos em que a regularização pretendida se deve concretizar e sabendo também quais são as obrigações declarativas, as tais que ele não pode, pelo menos, cumprir os mesmos termos que eu podia fazer antes, durante ou após o procedimento, no regime anterior a esta alteração legislativa significativa implementada pela lei 7/2020. Ora bem, portanto, a audição, já sabemos que também é facultativa, portanto, em que ele pode reagir a um projeto de decisão que é potencialmente desfavorável, como diz o artigo 60, não é? Lá está, não é um ato tributário qualquer ou em matéria tributária, é aquilo que potencialmente é desfavorável, de acordo com o projeto. Ele ainda não está confrontado com um ato tributário, nem sequer a versão definitiva da inspeção, mas o projeto de conclusões do resultado. Portanto, o trabalho dos serviços. E tem o tal prazo entre 15 e 25 dias, pelo menos é este o prazo de regra, para a entidade inspecionada se pronunciar sobre o referido projeto de conclusões. Mas repare-se, isto é antes do relatório, é uma faculdade e o facto do contribuinte, se não quiser exercer o direito de audição, não implica que esteja a abdicar ou que não possa, depois no futuro, se assim o entender, sindicar mediante reclamação graciosa, mediante revisão do ato, mediante o SERAC, a Comissão Social, o que for, da liquidação de imposto subsequente, então, ao relatório. Ora bem, este experimento, como já se disse, é apresentado no prazo concedido para a audição prévia, identificando em concreto quais são as correções que já estão no projeto de relatório em relação ao qual foi confrontado pelo seu direito de audição, em relação ao qual eu tenho. Não tem essa diferença. Ora bem, isto também tem aqui vou falar depois no final, tem aqui um benefício, não é? Que é, se ele apresentar um pedido de redução de payment, né, até ao final desse prazo para a apresentação da audição prévia, portanto, há aqui o direito à audição prévia, que é para o pedido. Há a possibilidade ou não, é um pedido de parte dele, não é uma obrigação, né? Só faz um acordo quem quer, ou só prioriza quem quer, neste aspecto. Se ele o fizer também dentro do prazo, portanto, da audição prévia, tem também a possibilidade de uma redução de coima para 50% do montante mínimo legal. E houve uma alteração da lei, porque antes era 75%. Portanto, nós tornou-se mais favorável. Do montante mínimo legal. Portanto, aqui não há uma fixação administrativa da coisa. A própria lei determina, em termos muito precisos, qual é, ou seja, 50% do montante mínimo legal da coisa. A ideia é talvez introduzir aqui um pouco de funil. E veja o 30, número 1, a linha B do regime, que é o que prevê justamente essa questão. Ora bem, há aqui um ato de vontade do contribuinte. Né? Se apresentar, por exemplo, um pedido de regularização, neste caso um pedido de redução de coima, etc. Né? Portanto, ele é infrator, mas de alguma forma o legislador viu que há aqui sinais muito relevantes de vontade em cumprir, em regularizar, e, portanto, sabemos que a sanção o imposto e a sanção são realidades bem diferentes, portanto, a sanção, neste caso internacional, é preventiva e é retributiva. Mas, de alguma forma, o contribuinte está a procurar colaborar
e até contribuir para que a própria administração e o Estado atinjam o seu objetivo. Portanto, nesse aspecto, criou um regime mais benéfico. Ora bem, o ponto talvez mais relevante e grande novidade é que a assinatura do documento de regularização, aqui já estamos a falar do procedimento de regularização no seio do procedimento de inspeção tributária, portanto, esta possibilidade de regularização, a assinatura do documento preclude o direito da entidade inspecionada de se indicar a legalidade das correções projetadas. Diz o número 6. Mas o número 7 vai dizer que consta do documento, ou deve constar do documento, esse efeito, essa consequência legal, assim como a possibilidade do benefício da redução de coima que já falámos, na sequência também de pedido do contribuinte. Ora bem, a situação, para se considerar regularizada, não basta um pedido de regularização. Portanto, é o cumprimento das obrigações declarativas, se for caso disso, e mesmo de pagamento ou de entrega de imposto. Portanto, de alguma forma, pelo menos é isto que normalmente os autores têm considerado, não se trata aqui de apresentar declarações de substituição nos termos que existia antes deste regime, mas é validar as correções que já foram propostas lá tem objeto do seu trabalho em sede de inspeção tributária. Portanto, há aqui um acordo de vontades. Não é? Há aqui um acordo de vontades. Há aqui a ideia de consensualização. Portanto, no fundo, entre esta tensão do interesse financeiro do Estado e os direitos e garantias dos contribuintes, procura, portanto, o próprio documento, diz-nos o número 7, e volto a repetir, a lei obriga a que conste qual é a consequência legal. Portanto, não nos basta com o mero artigo 6º do Código Civil, que elenca, portanto, pelo princípio geral que a ignorância da lei não aproveita a ninguém, não é? Neste caso, o contribuinte sabe mesmo, porque consta de forma escrita no documento. Assim como sabe também qual é o benefício que tem, e é relevante, de poder obter, caso peça, uma redução para 50% do montante mínimo legal da coima. Portanto, de alguma forma, portanto, a ideia de mediação e de consensualização do direito tributário não é uma realidade discutida hoje. Dia 20, não é? Já está a ser discutida em todo o mundo, já há vários, e com várias experiências. A mediação tem aspectos positivos, não é? Mesmo para o credor tributário, repare-se. A administração tributária tem como função o Estado aplicar a lei. Portanto, isso envolve liquidar imposto, mas também envolve cobrar. E a inspeção tributária não tem em vista a liquidação, mas também tem em vista a cobrança. Repare-se no relatório. Identificar, por exemplo, os responsáveis subsidiários. Se for caso disso, impulsionar, de alguma forma, o pedido de arresto. Portanto, está a pensar em liquidar e também está a pensar em concretizar, em produzir efeito útil àquela liquidação, que é cobrar. Missões difíceis, não é fácil liquidar imposto, não é fácil cobrar imposto. Não é? E temos do lado do Estado, não a autonomia da vontade como qualquer credor, pelo menos comum, temos o princípio da indisponibilidade do crédito tributário, no 30, número 2 da Lei Geral Tributária, sem prejuízo do princípio da legalidade e da igualdade, no 36, número 3 da Lei Geral Tributária e no 85, número 3 do CPPT. Portanto, por um lado, o contribuinte inspecionado, bem, se der o seu acordo, se calhar evita, por exemplo, situações como podem-se protelar anos, sei lá, os custos com uma garantia idónea em sede de execução fiscal. Não é? Ou então pagam o imposto antecipadamente, não é? ou mesmo não estando convicto, apesar de impugnar judicialmente, por exemplo, não é? Até para cessar os juros de mora, não é? Em caso de não lhe ser dada a razão, sabe que a contagem dos juros de mora, como pagou, cessou, etc., encontra também por essa via a sua situação regularizada. Portanto, neste aspecto, se há um acordo, evita esses custos a vários níveis, não é? Entre os quais, por exemplo, com a prestação de garantia. Em relação aos contribuintes em geral, neste caso também ao Estado, o interesse público, que é o interesse vertido na lei, bem, também não se coloca a questão da indenização por exemplo, prestação indevida de garantia, não é? Ou de garantia indevida, não é? Do 171 CPPT. Já para não falar, por exemplo, dos juros indenizatórios do artigo 43 da Lei Geral Tributária e também alivia aos tribunais.
enfim, dá mais certeza ao contribuinte, dá mais certeza à administração tributária. Pelo menos terá sido essa a ideia do legislador. E mesmo as declarações de substituição, o processamento tem a sua morosidade própria, as questões são complexas, a eventual convolução para a reclamação gratuita, depois ao prazo regra de 4 meses de conclusão do procedimento. Ora bem, portanto, estamos aqui a falar em matéria que se calhar iremos falar mais à frente, que tem a ver com vários ramos do direito. Portanto, um deles é o direito constitucional, mas também é o direito constitucional fiscal. Portanto, assim, portanto, falámos, isto tem a ver com o acesso à justiça, lá está, quando a lei diz que, de facto, preclude a possibilidade de sindicato. Tem a ver também com a natureza do imposto, não é? Já falámos da indisponibilidade, a natureza legal do imposto, depois será mais à frente falar-se nesses aspectos, e toda a mecânica, o regime está pensado, porque é assim, nestas matérias também temos que falar e fazer apelo à interpretação sistemática, à unidade do sistema jurídico. Portanto, por exemplo, quando se diz ali no nome 3 da Lei Geral Tributária, bem, por um lado, é a ideia de que o contribuinte se exerce os seus meios de defesa, isso não quer dizer que paralise o pagamento. Paralisa a cobrança, seja voluntária ou coerciva do lado da administração. Se o contribuinte reclama, se impugna, se... Mas também é o contrário. Se o contribuinte paga, seja voluntário, como digo, coercivamente, até pagamento lá para o centro sobre as outras figuras, também isso, mesmo que até o regime atribua vantagens episódicas com esse pagamento, não veda a possibilidade de ele reagir, por exemplo, à liquidação. Não? Reclamação, impugnação ou recurso. Estamos aqui a falar de meios processuais, embora ali o recurso parecia de alguma interpretação, que faz pensar que é atacar a liquidação. Mas mesmo a legislação e a jurisprudência, cada vez mais, também colocam não só a validade da liquidação, como a própria da exigibilidade do imposto, da oposição judicial. Repare-se, o 203, número 5, era o número 5, falava que tinha que ser comunicado o pagamento ao tribunal. Para quê? Para efeitos da sua extinção. Neste momento, a lei utiliza ali um vocábulo interessante. Eventual extinção. Quer dizer que já não é necessariamente assim. O pagamento pode dar origem à extinção do pagamento, à extinção da oposição, mas não é necessariamente assim. Neste momento estamos aqui, enfim, com o café para dar mais algum dinamismo e imprimir aqui alguma nestes assuntos. Ora bem, por exemplo, o 215, número 8 e 9 do CPPT, prevê que quando há dificuldades na citação, ainda assim pode ser aplicado o montante depositado, né? Mas sem prejuízo da possibilidade de controle jurisdicional, inclusive da atividade do órgão de instrução fiscal. O 176, número 3, também diz que o facto de existir pagamento, bem, não prejudica o controle jurisdicional da atividade do órgão de instrução fiscal. Ou seja, parece que o pagamento já não é só precludir os meios de defesa que têm a ver com a legalidade da liquidação. Também é cada vez mais com a legalidade da exigibilidade do imposto. Porquê? Porque temos aquele número 3 da Constituição. Portanto, não pode ser liquidado e cobrado o que não está previsto na lei. Nem mais, nem menos. O imposto é uma espécie de criação legal. Portanto, há uma subordinação, até a reserva de lei, depois é outra questão. Portanto, isso tem que ter consequências. Portanto, há aqui a ideia de unidade, conjugação de várias normas. Como falava o professor Freitas do Amaral, ou como falava o recentemente falecido professor Oliveira Ascensão, o contexto, há que interpretar isto no contexto. Não podemos só ficar por 58 e por 58 lá. E ver também um bocadinho a história, né? Ver um bocadinho a história deste recepita, que é um regime complementar, mas que tem que estar em sintonia com a Lei Geral Tributária, não é? Porque a ideia é uniformizar, é complementar, é não dispersar um procedimento específico como é o procedimento inspectivo, não é? E centralizar no regime. Mas tem que ser, lá está, a ideia de sistema fiscal tem que ser harmonizado em sintonia com a Lei Geral Tributária, que é até o direito subsidiário, chamemos assim, preferencial, não é? Quando há dúvidas. Aliás, por exemplo, o professor Freitas Rocha diz no seu artigo interessantíssimo em que discute a natureza, se é lei ou não, valor reforçado, a Lei Geral Tributária, diz não é, mas bem o podia ser. E, de alguma forma, quando concretiza princípios e regras constitucionais, temos que estar atentos. Bem, aqui está algo mais, que é a aprovação
por exemplo, num princípio constitucional. Portanto, é um artigo interessante, está publicado no estudo de homenagem ao professor Jorge Miranda, no quinto volume, sobre a natureza justamente, enquanto acto legislativo da lei geral tributária, que não pode ser esquecida em matéria de interpretação. E não é só o artigo 62. Falei-vos do nono número 3 da lei geral tributária. E temos que ver que, quer o nono número 3, vem dizer que esta ideia do pagamento que não veta, há a possibilidade de renúncia expressa, mas tem que ser expressa. Não é por acaso que tem que ser expressa. Estamos aqui a falar de uma prestação unilateral, coativa. Né? Dois é legal. E, portanto, o legislador e até a Constituição procurou tutelar de forma particularmente exigente o interesse público da administração fiscal, mas também as garantias dos contribuintes, pretendendo introduzir aqui algum equilíbrio. Ora bem, isto não é novo. Portanto, o 96 da Lei Geral Tributária também vem dizer que, em regra, o direito de impugnação ao recurso não é renunciável. Mas admite se constar declaração ou outro instrumento formal. Por exemplo, o CPA também exige requerimento escrito para ou desistir de um pedido ou desistência enfim, dos direitos, da defesa dos direitos e interesses. Portanto, há aqui esta ideia. Para efeitos de regularização tributária, considera-se regularizada com o cumprimento das obrigações em falta. Né? E no regime também há que atender a isso. Portanto, no plano das infrações tributárias. Adquirido o conhecimento da prática de infração, o infrator é notificado para, no prazo de 30 dias, proceder à regularização da situação tributária. Né? E lá está, informar sobre a possibilidade do exercício do direito à redução de forma. Também aqui, o Estado deve informar o contribuinte dessa possibilidade. Que, no fundo, é interessante esse pagamento, não é? Porque em tempos era 75% e que agora, com a Lei 7/2021, passou a ser de 50%. Portanto, paga apenas 50% do montante mínimo. Aqui não temos uma coima fixada administrativamente, nem sequer temos um pagamento antecipado. Estamos antes, é um pedido de redução da coima. Portanto, é evitar o processo de contradição e todas as suas consequências. Também é uma questão interessante, não vamos aqui batê-la, e não é exclusiva do direito constitucional tributário, do direito constitucional, perante o pagamento da coima, o que é que acontece aos direitos de defesa perante a coima, etc. Não é? Finalmente, em relação ao relatório, mais à frente, o relatório faz menção, diz-nos o número 3 do 62, porque o 62 no 3 fala-nos dos elementos que devem constar desta peça final, digamos assim, essencial do procedimento de inspeção que serve de base até para a revisão ao futuro ato tributário, deve conter a referência à não regularização, se não existiu, ou a regularização se for meramente parcial. Atenção, se for meramente parcial, já não é 50%, é 40%, diz-nos o 32A, número 3 do regime. Portanto, o legislador distinguiu o que é uma regularização total do que é uma meramente parcial, mas ainda assim a incentivar a regularização parcial. Portanto, o relatório tem que fazer menção se houve ou não regularização. E neste momento era aquilo que importava aqui dizer. Em relação a esta matéria, já viram que lança mais dúvidas do que certezas e que promete, enfim, nos próximos anos, enfim, merecer a nossa melhor atenção. Muito obrigado, professor. Muito interessante. Deixou-nos aqui, de facto, conclusão aqui este novo regime, portanto, novo, suscitando aqui perguntas e questões que, com certeza, aqui os colegas vão ponderar aqui um bocado. O meu comentário passa, por um lado, por um brevíssimo resumo desta conferência, principalmente, provavelmente, colocar aqui mais algumas questões que o diploma se refere também ele próprio suscita. E, portanto, começando pela primeira parte, esta conferência de facto aborda a regularização voluntária da situação tributária da entidade inspecionada, que é uma alteração muito recente, feita por uma lei de 2021, que é a Lei 7 de 2021, de 26 de fevereiro. O professor começou por realçar a impugnabilidade dos atos de inspeção,
a recorribilidade da decisão final, a inimpugnabilidade contenciosa dos atos introdutórios do procedimento em função da regra da impugnação unitária, que é a regra base que nós já temos do Código de Procedimento de Processo Tributário, do Código de Procedimento de Processo Tributário. Abordou o dever mútuo de cooperação entre a inspeção tributária e os sujeitos passivos, o dever de colaboração recíproca entre os órgãos da administração tributária e os contribuintes, previstos quer no RECIPTA, quer na Lei Geral Tributária. Explorou a ação preventiva da inspeção tributária e os seus principais objetivos e meios, o favorecimento da pacificação da relação tributária, o esclarecimento e orientação dos sujeitos passivos e demais obrigados tributários, assim como a importância da assistência ao cumprimento dos deveres acessórios dos sujeitos passivos e dos demais obrigados tributários. Portanto, foram aqui explanadas, com algum detalhe, algumas das alterações que foram introduzidas por esta lei 7 de 2021, 26 de fevereiro. Neste âmbito, assume em particular relevância, por um lado, a inibição da apresentação pelo sujeito passivo de declarações tributárias relativas a factos compreendidos no âmbito e na extensão deste procedimento, ou deste novo procedimento, ou neste procedimento de inspeção tributária, neste novo procedimento de regularização voluntária. Esta inibição da apresentação pelo sujeito passivo de declarações tributárias relativas a factos compreendidos no âmbito e extensão do procedimento contrapõe-se, como bem refere o professor Paulo Marques, ao regime anterior, de acordo com o qual o sujeito passivo tinha a possibilidade de apresentação da declaração antes, na pendência ou após o procedimento, coisa que, a partir deste regime, deixa de poder fazer. Já a regularização voluntária merece mais alguma atenção, aliás, consonante também com o tempo que o professor lhe dedicou aqui nesta conferência, e como foi mencionado, a entidade inspecionada pode, por força destas alterações legislativas, proceder à regularização da sua situação tributária apenas depois da notificação do projeto de conclusões do relatório. Destacou também o facto de a regularização depender da iniciativa da entidade inspecionada, mediante um requerimento expresso, dirigido ao dirigente do serviço competente para o procedimento de inspeção e apresentado no prazo concedido para audição prévia, com a indicação das correções constantes do projeto, relativamente às quais a relação é requerida. De seguida, conforme também menciona o professor Paulo Marques, é agendada uma reunião entre a entidade inspecionada ou o seu mandatário, o inspetor tributário e o dirigente do serviço, competente para o procedimento da inspeção, com este objetivo claro de definir os exatos termos em que a regularização pretendida se vai concretizar, definindo as obrigações a cumprir pela entidade inspecionada e respectivo teor. O certo é que o cumprimento destas obrigações em falta faz precludir, de acordo com este novo regime, o direito da entidade inspecionada se indicar a legalidade das correções projetadas, objeto de um documento que é assinado, caso a entidade inspecionada proceda efetivamente à regularização no prazo de 15 dias após a realização da reunião. Neste aspecto, eu começo por esta questão que gostava de deixar desde já, até que ponto este novo regime é compatível com a nossa Constituição, não é? E com as normas que resultam quer da Constituição, quer as tais normas que estão na Lei Geral Tributária, mas que, estando também na Constituição, de alguma forma, são normas constitucionais também, não é? Que podiam estar ou podiam não estar, de certa forma, estando na Lei Geral Tributária, são relativamente repetitivas, uma vez que elas resultam diretamente da Constituição. Se este regime é compatível ou não com a nossa questão. Colocava depois esta questão ao professor, se tiver um bocadinho de tempo para nos deixar em função deste direito de acesso aos tribunais e da tutela judicial efetiva, se de facto isto não levanta aqui efetivamente problemas de constitucionalidade. Além disso, já agora se me permite uma segunda questão que resulta da observação que fez relativamente ao texto da homenagem ao professor Jorge Miranda do professor Freitas Rocha, se de facto a natureza de algumas das normas da Lei Geral Tributária, que são normas que estão também na Constituição, são elas também normas de natureza constitucional, para que é que vale a existência de uma Lei Geral Tributária sem valor jurídico forçado, que a Constituição não lhe atribuiu, como porventura lhe deveria ter atribuído em 1997, quando houve a revisão constitucional. Portanto, não tendo valor jurídico forçado, que tem que ser atribuído pela Constituição, se justifica termos dois diplomas distintos, o Código de Procedimento e Processo Tributário e a Lei Geral Tributária, quando
ao longo da história e desde a lei das justiças fiscais, temos sempre um único diploma. Portanto, é outro aspecto, já agora, do ponto de vista formal, se o professor também deixava para já estas duas questões. Como também realçou o professor Paulo Marques, a situação tributária só se considera regularizada com o cumprimento das obrigações em falta e que, através deste mecanismo, deste novo mecanismo de regularização voluntária, o contribuinte, de facto, valida parte ou totalmente as correções propostas pela AT em sede de inspeção tributária, não tendo de apresentar declarações de subscrição, como bem diz também, porque tudo isto resulta diretamente da lei. Por fim, foram abordadas alterações legislativas introduzidas por esta Lei 7 de 2021 ao regime geral das infrações tributárias. Em primeiro lugar, feita uma referência ao aditamento, ao artigo 28A, onde se prevê que, adquirido o conhecimento da prática da infração, o infrator é notificado para, no prazo de 30 dias, proceder à regulação da situação tributária. Notificação esta em que deve ainda informar da possibilidade do exercício do direito à redução da coima. Em segundo lugar, como bem diz como o professor Paulo Marques destaca, a alteração desta redução de 75% para 50% do montante mínimo legal das coimas, caso o pedido de pagamento seja apresentado até ao termo do prazo da audição prévia no âmbito da inspeção tributária. Quase que me atrevo a fazer uma terceira pergunta: até que ponto o legislador deve incentivar tanto a regularização que digamos, inibe os contribuintes de se defenderem, não é? Sob certa perspectiva, não é? Mas já vamos também a esta questão. Finalmente, foi feita referência à obrigatoriedade de um relatório de inspeção conter a menção da não regularização ou da redução parcial da situação tributária acordada no documento de regularização. Portanto, muito obrigado por todos estes ensinamentos e os ensinamentos relativamente a este novo regime decorrente deste diploma. Há aqui alguns tópicos que também deixava o professor para abordar como entendesse, que resultam da própria lei, que são também interessantes. Esta lei, de facto, é uma lei interessante, que traz aqui referência a outros exemplos de reforço das garantias dos contribuintes. Chamo, por exemplo, a atenção da necessidade da reconstituição da situação tributária através da reposição da legalidade, que deve ser executado num prazo concreto de 60 dias. O aditamento às férias fiscais, que também é discutível, não é? A existência destas férias fiscais administrativas. Aliás, com um regime esdrúxulo, permita-me, não sei se acha também, não é? Por exemplo, as obrigações tributárias que os prazos terminam no decurso do mês de agosto podem ser cumpridas até o último dia desse mês. Mas depois, por outro lado, os prazos do procedimento tributário relativos aos atos praticados pelos contribuintes no procedimento são transferidos para o primeiro dia útil do mês seguinte. E depois, por outro lado, os prazos relativos ao procedimento de inspeção tributária de 2022 são suspensos. Portanto, temos aqui 3 regimes distintos decorrentes das férias judiciais. Isto nunca existiu, não é? Nunca existiu, não sei se de facto tem ou não tem efetivamente justificação. Provavelmente com um regime tão complexo e tão diversificado, não sei, valeria a pena se calhar pensar num regime em que as férias fiscais não existissem efetivamente. Não sei se foi uma boa medida. O segundo aspecto, o aditamento ao Código de Procedimento de Processo Tributário, exigindo que o pagamento dos juros indenizatórios não esteja sujeito a impulso processual por iniciativa do contribuinte. O legislador mais não diz do que o resultado da nossa jurisprudência dos tribunais superiores, que em boa hora disse o que o legislador não tinha dito ainda. Para além disso, um aspecto interessante também a realçar, o recrutamento de quadros para a AT, designadamente para a inspeção tributária, para a melhoria do apoio ao contribuinte, que necessariamente vai resultar da introdução deste novo regime pela Lei 7 de 2021. Portanto, este mecanismo de regularização voluntária em sede de inspeção tributária mostra a necessidade de recrutamento de mais quadros para a AT. Provavelmente é de saudar atualmente o procedimento concursal comum para preenchimento de 180 postos de trabalho em regime de nomeação para a carreira de inspeção e auditoria tributária e aduaneira que está agora a decorrer, que ajudará também nesta matéria. Também um ponto sobre a previsão do regime processual simplificado para as bagatelas administrativas e tributárias. É um ponto interessante, mas porventura muito mais podia fazer aqui nesta princípio da disponibilidade, que é a harmonização. Claro, mas é um regime que se calhar se justifica, não é? Pretende simplificar e acelerar a tramitação dos processos cujo valor não chega aos 5.000 euros e reduzir as despesas
dos litigantes e também assegurar o cumprimento dos seus deveres e garantir da dispensa legal da prestação de garantia em quantias quando estão em causa quantias relativamente modestas, os relativos a esse fato, não é? Não exigir aqui atualmente a dispensa dos seus fatos. Esta medida é uma medida que resulta, aliás, do segundo relatório separado do grupo de trabalho dos tribunais administrativos e fiscais, não é? Portanto, ainda bem que se começa a pensar, de facto, neste tempo. A necessidade de publicação de todos os acordos e das sentenças proferidas pelos tribunais administrativos e fiscais. Além disso, além do mais, é o que acontece nas decisões do Centro de Arbitragem Administrativa, que são também, de alguma forma, decisões de primeira instância, estão publicadas. Não faz sentido que estas também não o possam ser, e com isto há aqui, de facto, uma maior simplificação, transparência e um reforço das garantias dos contribuintes. Também uma medida prevista no segundo relatório intercalar do Grupo de Trabalho dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Por outro lado, a adoção de medidas para a otimização do desempenho dos tribunais superiores da jurisdição administrativa e fiscal. Atualmente, as garantias dos contribuintes têm-se visto um pouco ameaçadas pelo elevado número de processos pendentes de selo junto dos tribunais superiores. Aliás, eu por razões várias, assisti ao último Conselho Consultivo do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e das Ilhas e fiquei muito bem impressionado com a redução do número dos processos que no último ano os juízes passaram a ter. Portanto, há aqui, digamos, sinais muito positivos, melhorias nestas matérias. Bom, muito mais se poderia dizer. Só aqui também fazer uma última referência a uma proposta do grupo de trabalho, não sei se o professor teve acesso, que foi agora distribuída pelo Bastonário da Ordem dos Advogados, uma proposta do grupo de trabalho da Ordem dos Advogados para a reforma dos tribunais administrativos e fiscais, que foi entregue a 15 de setembro à Ministra da Justiça e que veio na sequência de outros trabalhos, como os relatórios do grupo de trabalho para a Justiça Administrativa e Fiscal, que são dois, não é? Um de setembro de 2021 e outro de fevereiro de 2022, um relatório do Grupo de Trabalho da Associação Sindical dos Juízes Portugueses de Justiça Administrativa e Fiscal, Qualidade e Celeridade em Passos e Soluções, e esquecemos, eu tenho muita honra de poder falar dele, porque acho que não está ainda implementado e muitas das medidas de todos estes relatórios resultam ainda desse, que é o relatório de 2009, que foi ainda coordenado pelo nosso saudoso professor António Carlos Santos, na altura da nomeação do Secretário de Estado de Carlos Moura, e provavelmente todos estes relatórios têm medidas várias, que são, de facto, medidas boas, que poderiam ser agora aproveitadas no momento em que se discute, onde se vai discutir e aprovar a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023. Temos aqui, de facto, muitas medidas que, ao longo de tantos anos, vão sendo faladas sobre a corrupção do recebite, que na origem, de alguma forma, porque com um grande contributo, salvo a recomendação 23 do relatório da Comissão para o Desenvolvimento da Reforma Fiscal do saudoso professor Silva Lopes, 96. Lá está uma ideia da Comissão, não está assim exclusivamente da Comissão, mas foi muito da Comissão e depois foi concretizada mais à frente. Não é? Professor, se me permite, antes de dar aqui a palavra também, eu não sei se o professor quer responder, eu vou dar só aqui a palavra ao Dr. Gustavo, não sei se quer fazer alguma pergunta também ao professor. Olha, eu gostaria de primeiro parabenizar o professor Paulo Marques, veio com uma aula importante, e eu sempre assisti no seu professor, ouvindo o senhor e tentando fazer um paralelo com a legislação brasileira, né? O grande desafio para o Brasil tentar fazer algo semelhante como Portugal faz, primeiro, a gente não tem uma norma geral de processo administrativo tributário. Não é essa norma geral do Brasil. Em regra, o Estado, os 26 estados do Brasil, a União, o Distrito Federal, os 5.570 municípios podem ter leis de processo administrativo tributário, ou seja, é feito para não se resolver, em outras palavras, né? A gente não tem essa questão. O dever de cooperação no Brasil, na grande realidade do direito tributário brasileiro, é sonho. Acho que só nos sonhos mais bonitos eu posso imaginar isso, porque o dever de buscar pacificação, a gente tem hoje no Brasil legislações novas em relação a tributos já lançados, devidamente cobrados, inclusive em âmbito de execução fiscal, em que se realmente, de 2 anos para cá, uma inovação legislativa brasileira importante na transação tributária, mas não relacionado a impedir o ato de lançamento, que nós chamamos de
enfim, nós chamamos de lançamento tributário, vocês chamam de ato tributário, enfim. O lançamento já fez parte da doutrina e do regime. Na obra, por exemplo, do professor Alberto Xavier, saudoso, falava muito, e tem uma obra sobre o lançamento tributário, e depois aquele livro magistral do ato tributário, que era o ato tributário tradicional, que já não é bem o ato tributário atual, com estas figuras de autoliquidação, ferramentas digitais, etc. Todas estas questões que se falam. Então, quando eu tento analisar essa possibilidade de tentando levar em tese para a União, isso aí seria algo mais semelhante com a realidade portuguesa, em tese teria muito mais estrutura. Eu não vejo hoje no Brasil a menor possibilidade de estrutura do fisco para realizar isso que a lei portuguesa autoriza. Ou seja, em Portugal, se calhar, há umas décadas também ninguém dizia que iam acontecer, não é? Portanto, temos de ter esperança. Esperança no nosso caminho. Não é? A gente que vive com os auditores fiscais em greve no Brasil, enfim, mas o que eu... Algumas melhorias e passos cederam, temos que ser otimistas, cederam do lado do Estado e dos contribuintes, se calhar num ou outro caso até as melhores expectativas. Nossa busca por um valor universal do sistema fiscal versus, vamos assim dizer, uma tradição extremamente fiscalista das outras fiscais do Brasil, aquela questão de realidade versus desejo é um tom diferente. Mas a minha única pergunta seria qual a sua expectativa em plano pragmático dessa norma seria qual a expectativa de resolução amigáveis em quanto tempo o senhor imagina que isso poderia acontecer? Porque no Brasil a ideia de levar até isso, até por exemplo, o estado de Pernambuco, o estado que eu vivo, de um trabalho prévio ao lançamento, seria algo fundamental. Talvez lá fosse mais fácil começar no lançamento nas unidades federativas, porque seriam menos pessoas e as coisas poderiam acontecer e ser um case de sucesso para outras unidades federativas. Mas a questão de como começar micro e depois avançar. Exatamente, porque faríamos assim algo como se fosse bons exemplos a serem seguidos por outros. Mas essa seria talvez a minha grande pergunta. Como o senhor vê a estrutura do ofício para isso? E se eventualmente seriam necessários auditores destacados para esse fim, ou se a pessoa que realizou a análise daquele lançamento ou daquela inspeção, como o senhor usou essa expressão, deve ser a expressão prevista na norma, se ele, ao fazer se ele queria fazer esse acordo, por assim dizer, se ele seria isento ou não isento no bom sentido, porque já que ele que viu o erro, eventualmente ele não teria, talvez, não sei, ali a independência de questão de certo ou errado. Sinais da administração pública tem um dever de isenção. Não, perfeito. Independência não tanto, aí é mais ao nível da magistratura, na legislação. Porque no caso do fisco brasileiro, a gente vê, por exemplo, claramente julgamentos administrativos tributários, sobretudo nos tribunais que são mistos, parte do contribuinte, parte do representante do fisco, julgamentos de 6-6, com voto de qualidade, 70% dos casos. Então, fica claramente uma divisão, um pauta, evidentemente, aqui na realidade brasileira, mas se eventualmente uma terceira visão poderia contribuir com esse processo de regularização. Ou seja, se um outro auditor que não tivesse trabalhado efetivamente no procedimento poderia contribuir que isso acontecesse de uma maneira mais leve. Apenas um comentário, caso o senhor veja com um pertinente. Foram muitas questões. Se quer responder a essas questões, ou passamos já a palavra para... Se calhar de forma muito breve, então essa questão da constitucionalidade é uma questão interessante, não é? Já não é a primeira vez nem que há acordo, nem que o acordo tem efeitos legais sobre a possibilidade de exercer os meios de defesa. O 86, número 4 da Lei Geral Tributária, temos os artigos 20 da Constituição, o acesso da Justiça, que lá está falando na Constituição e na Lei Geral Tributária, depois temos os princípios gerais no artigo 9, que é o acesso à Justiça Tributária. Né? Temos o 268, número 4, da legibilidade, temos os artigos, de alguma forma. E temos o preâmbulo do Recipita, que diz mesmo que tem que se obedecer aos princípios gerais da Lei Geral Tributária, o acesso à Justiça. É um dos princípios fundamentais, aliás, como resulta até da epígrafe do artigo. Bem, mas no 86, número 4, da Lei Geral Tributária, portanto, a regra é que podemos impugnar, o contribuinte pode impugnar a liquidação, mesmo que esteja na base da avaliação indireta, a avaliação subsidiária,
com base em indícios. Ora bem, salvo essa exceção, se houve acordo. Porquê? Porque é que o legislador veio dizer isso? Houve acordo, diz o 92, número 3, se há acordo, a liquidação deve ter por a base essa matéria tributária liquidada. Né? Diz o número 3, portanto isso tem que ter consequências. E diz no número 4 que se for diferente daquela inicialmente, no fundo, proposta pela administração fiscal, tem que ser especialmente fundamental. Bem, mas isso depois é outra questão. Portanto, aqui está uma situação de acordo, lá está, em métodos indiretos, que é o seu exemplo clássico em Portugal do acordo, e estamos a falar num domínio muito sensível, que é a avaliação indireta, a quantificação da matéria tributária, que alguns fiscalistas até consideram que esse domínio amplo é a incidência de imposto, por exemplo, a professora Ana Paula Dourado tem essa visão, e outros autores. Ora bem, portanto, a própria administração tributária, nos termos do número 5 de 92 da legislação tributária, não pode alterar a matéria tributária se houve um acordo nesse sentido, não é? Exceto se foi transitada e julgada uma sentença de condenação de fraude fiscal, tendo em conta esses elementos, para haver aqui uma diferença. Isso é um caso muito residual. Portanto, aí está uma situação que o Supremo Tribunal Administrativo em 2010 e 2004 pronunciou-se sobre a constitucionalidade ou não em relação ao 268, número 4, e veio dizer que não. O contribuinte, há aqui um acordo, não há em si um ato administrativo tradicional, ou se quisermos, a liquidação reflete um acordo, assenta num encontro de vontades, só faz o acordo quem quer, não está perante um ato administrativo lesivo, nesse aspecto, que afeta os direitos e interesses dos contribuintes, e, portanto, há aqui uma conformação prévia do contribuinte com a resolução administrativa, a ideia de resolver o litígio intramuros. Portanto, considerou a jurisprudência que não viola essa garantia. E, de alguma forma, tirar consequências da igualdade entre as partes. Portanto, a administração fiscal não pode alterar a matéria tributária acordada, com exceção, aquela exceção muito, muito cirúrgica, muito localizada da sentença transitada e julgada contra a fiscal. Portanto, por consequência, se no acordo também houve o acordo da outra parte, portanto, neste caso do contribuinte, através do perito do contribuinte, e tem sido entendido que é um representante, diferentemente do que existia antes do CPT, não é um perito imparcial com independência técnica, é um representante, portanto, aplica-se o artigo 16 da Lei Geral Tributária, portanto, os atos do representante vão se repercutir na esfera, dentro do limite dos poderes conflitos, e aí está, se excedeu o limite dos poderes conflitos, aí não vincula, mas a regra é vincular o contribuinte. O que estamos a falar da representação. Atenção, o facto de não haver meios de defesa não quer dizer que, em relação ao acordo, se houver uma questão de invalidade do próprio acordo, não possa ser suscitada. Isso é o que tem sido entendido em relação a este acordo em matéria de revisão da matéria tributária. Quiçá, se entendam mesmo, se houvesse um vício, já não das liquidações, mas do tal acordo em sede de regularização tributária, por exemplo, sei lá, a nível de competências legais, é aquilo que se fala. Portanto, não há aqui uma impugnabilidade absoluta. O próprio 62, número 1 e 2 do CPT, vem falar nesses termos. Portanto, podemos aqui falar, vem corroborar isto. Portanto, nem sequer é apenas a doutrina. Portanto, tem consagração na letra com. Portanto, o 62 do CPT vem dizer que, em caso de a fixação ou a revisão da matéria tributária por procedimento próprio, a liquidação efetua-se de acordo com a decisão do referido procedimento, salvo em caso de esta violar manifestamente as tais competências legais. Lá está. E depois diz que essa declaração das violações pode ser requerida pelo contribuinte ou efetuada pela administração. Diz-nos o 62, portanto, vejam o número 1 e o número 2. Portanto, a inimpugnabilidade absoluta desta decisão, desta liquidação com base nos métodos indiretos, quando já houve acordo em relação à fixação. É que aqui estamos a ver o seguinte, quer dizer, quem tem competência para fixar os métodos indiretos é a administração tributária, também mais uma vez. É a sua competência. Agora, o contribuinte pode, até a condição, senão não pode impugnar, não é? Tem que suscitar a revisão. Lá está, elementos que são duplamente regulados na Lei Geral Tributária e também em alguns artigos, 117, por exemplo, do CPP. Portanto, há esta ideia. Portanto, por outro lado, em si mesmo não são lesivos. Não são lesivos. No CPT, a situação era um bocadinho diferente. Quando foi introduzida essa possibilidade, em 98, só aí,
é que foi introduzida, porque antes não havia essa limitação, não poder impugnar. Era a partir do momento que pôde nomear um perito. Ora bem, mas esse perito, diferentemente do cônjuge, na letra da lei faz, referia expressamente que era imparcial e que era independência técnica. Daí que se colocava a questão, mas afinal não vincula o contribuinte, não é? E então a questão da constitucionalidade já era mais duvidosa. Portanto, aqui repare-se, o procedimento de regularização parte de um pedido. Portanto, há aqui uma posição ativa do contribuinte. Quem quis pedir foi o contribuinte. Pode não fazer, pode não. Também já era assim com as declarações de substituição. Sim, sim. E as pessoas não impediam de se indicar depois a legalidade do ato. Aqui é validar as propostas da inspeção, não é? É um pouco validar isso. Depois uma questão interessante, que depois seria interessante para os autoridades, quer da área de direito fiscal, quer até de direito administrativo, é dizer, bem, a regra do ato tributário é a anulabilidade. Por exemplo, no caso da violação do ato, por exemplo, não é a nulidade. Portanto, essa ação jurídica, o regime regra. Portanto, o ato, até ser anulado, seja administrativamente, seja jurisdicionalmente, é tratado como válido. Não quer dizer que seja válido. Os doutrinadores, sobretudo administrativistas, têm assim conceitos diferentes, mas na prática pode ser executado. Não é? No fundo, a ideia é há aqui uma eficácia condicionada. Condicionada do quê? Está dependente, ou se ele vier a ser anulado administrativamente ou jurisdicionalmente, ou então passou o prazo. Portanto, esta questão aqui, que estão a falar de liquidações que foram efetuadas, mas que não podem ser sindicadas, temos aqui que regime. Né? Temos aqui regime. Podemos ter atos anuláveis, mas por outro lado não pode haver anulação administrativa, jurisdicional. Mas pode haver anulação oficiosa. Também é uma questão interessante, porque veda os meios de defesa, né, do contribuinte. Não sei se veda ou não por exemplo, uma revisão oficiosa da liquidação, né, por iniciativa da administração, aplicando a lei. Portanto, são questões interessantíssimas aqui a colocar. Portanto, esta situação também muito antiga, dizer qual é o espaço da Constituição, da Lei Geral Tributária e do CDP. Temos aspectos de procedimento regulados na Lei Geral Tributária e também no CPPT, né? Sei lá, aspectos ligados, por exemplo, com as reclamações, olha, deputados interlocutórios, de estudo, por exemplo, que aqui falámos, sei lá, da responsabilidade tributária subsidiária, temos o artigo 24 e mesmo o 23 da Lei Geral Tributária, mas temos o 153. Na aplicação da lei, aí, por exemplo, temos a Constituição, o 103, número 3, mas depois temos o 12 da Lei Geral Tributária. O princípio da legalidade, por exemplo, temos... Mas isso não é desvantajoso, temos dois diplomas a falar a mesma matéria. Eu olho, por exemplo, para a questão das garantias, que temos o artigo 170, 171 do CPPT, temos o artigo 52 do CPPT da Lei Geral Tributária. E temos, inclusivamente, designações diferentes. Não é? Nos dois diplomas, um refere-se à despesa de garantia, outro à isenção. É dentro que o intérprete interpreta e ajusta, mas isto não é uma desvantagem em termos de haver um regime em diplomas diferentes, não tendo um valor jurídico forçado relativamente. Qual é a vantagem da existência de uma lei geral tributária sem valor jurídico forçado? A questão é esta. Porque ou repete normas da Constituição que já são normas constitucionais, mas é o chamado direito constitucional concretizado de alguma forma, um pouco como no administrativo. A questão é essa, que se vale a pena fazer isso nesta questão, ou se para efeitos de simplificação, não era melhor termos os diploma unificador. Encaminhou ao CPCI, ao CPT, depois mais tarde, neste caso... Ou então a próxima revisão constitucional prevê uma lei dar um valor colocado e com há notas de outros países. Além de o direito fiscal é uma realidade tão grande que tem inúmeros diplomas fiscais e depois também se socorre de diplomas não fiscais, não é? Na área do civil, das sociedades, até de direito penal, como já vimos, normas de preciso tributárias que estão noutros códigos, não é? E depois há esta questão aqui, dentro da constitucionalidade, voltamos sempre ao mesmo, o imposto é a criação legal. Portanto, estamos aqui numa tensão entre o interesse financeiro público, mas que é um interesse vertido na lei, não é? Não pode ser outro, não é? É o destino, não é? O Estado do cidadão, portanto, a liberdade da vontade, pode o princípio da liberdade contratual, e depois temos a legalidade. O imposto é uma espécie legal. Há que convencer a administração, mas também há que convencer o contribuinte. Não é? O imposto é aquilo que é devido, é aquilo que é previsto na lei,
Não é menos que isso e também não é mais que isso. Em relação à evolução dos procedimentos de consensualização, bem, eu não sei o futuro, não é? Eu não sei o futuro, gostaria de saber, mas não sei. Mas há uma coisa que sabemos, já demos alguns passos. Há uns anos atrás, a revisão já é mais antiga, mas a arbitragem, a legislação ligada aos preços de transferência e outras matérias, seriam passos que, se calhar, há uns anos iríamos, não, isso era impossível, jamais vamos falar disso. Agora, o Dr. Rogério deixou uma mensagem de futuro, não é? Quando o Alberto Camus dizia, a verdadeira generosidade para com o futuro consiste em quê? Em dar tudo hoje, aqui e agora, portanto, dar hoje aqui no presente. E é aquilo que nós temos que fazer, a pensar no futuro, dar tudo o que nos for possível hoje aqui no presente. Muito bem. Muito obrigado, professor. Eu não sei se há questões, e dava a palavra aos nossos participantes, que já são bastantes. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Sinceramente, julgo que a questão deve ser colocada no chat. Portanto, tem o chat no vosso ecrã que eu presumo que consiga ver aqui. Não sei se a Cristina ou o Eric me podem confirmar se há questões ou não. Parece-me que não há questões. Portanto, se calhar sendo assim, e aproveitando para agradecer aqui a presença do nosso amigo Gustavo e de alguma forma indiretamente aqui da IFA Brasil, e antes de agradecer aqui esta amada presença do professor, só deixar-vos a indicação de que o nosso próximo seminário, webinar, vai ser no dia 29 de setembro, não sei exatamente que dia é cada da semana. É um evento da WIN, da IFA, dos Young IFA, cujo representante aqui em Portugal é o professor Hugo Flores, da Universidade do Minho. Portanto, contem com um webinar por Zoom, que vos será enviado durante a próxima semana, por e-mail. Será às 17h30 do dia 29 de setembro. Vamos ter vários participantes. Portanto, por favor, desculpe a expressão inglesa, save the date, não é? Para o dia 29 de setembro às 17h30. Queria também aproveitar para vos dizer que está finalmente desencadeada o início da organização do Congresso da International Fiscal Association em Lisboa, que vai ser em 2025, dentro de muitos breves anos. Estamos já a começar a organizá-los e, portanto, sei também, desde já, entre os dias 5 e 9 de outubro de 2025 no Centro de Congressos Internacional aqui de Lisboa. Bom, e finalmente agradecer muito a presença do nosso professor aqui, muito obrigado por estar aqui, ter deslocado também aqui a este local para estarmos aqui todos presentes. Com muitas saudades de todos, continuaremos a ver-nos por Zoom, mas também, conforme sabemos, teremos sempre pelo menos 4 iniciativas por ano na nossa sede da Associação Fiscal Portuguesa. Um abraço a todos, saudades e até breve.